Então, é o projeto Diálogos, é uma continuação do que a Alessandra apresentou, né? Que é uma intervenção com a MDR com pacientes em recuperação de álcool e outras drogas. Uma experiência com atendimento online. Pode passar. A minha apresentação, pode passar. Então, eu queria falar um pouco da questão do EMDR, não só a técnica ou a própria abordagem, né? Mas eu vim colocar um pouco também o que está por trás da história do paciente, da ressignificação da dor e da possibilidade de viver isso de uma maneira mais inteira e mais integrada, né? E essa experiência ela foi realizada no formato online, com a supervisão da Alessandra, e os atendimentos eles foram realizados na comunidade terapêutica mantida pela obra Lumen. Pode passar. Então, o olhar da adicção. Quando a gente fala da dependência, é comum a gente pensar em perda de controle, doença ou escolha pessoal. Eu escolhi três autores diferentes para abordar e eu vou dar uma pincelada sobre eles, né? Gabor Maté, que eu, assim, sou apaixonada por ele, eu acho que todo mundo que estuda adicção deve aprofundar o estudo sobre Gabor Maté, né? Que a pergunta clássica dele é: não fale sobre o vício, mas o porquê da dor, né? A Jimmy, que ela fala muito sobre a adicção, mas ela se refere muito à questão da adicção num olhar dissociativo, né? É, num modo de questão de desconexão, onde quando a dor é tão insuportável que essa pessoa ela procura as adicções como uma forma de suporte. E o Bessel van der Kolk, que eles não lembram, nos lembram, né, que o trauma, ele não se perde, ele fica registrado no corpo. Então, muitas vezes o álcool e as drogas entram como uma tendência de regular esse corpo que não é capaz de encontrar a paz. Pode passar. O Gabor Maté, ele fala que o vício, ele não é uma fraqueza de caráter, né? Ele surge como uma tentativa de anestesiar a dor e preencher vazios internos. E ele pode vir tanto com álcool com droga, como com outras coisas. É muito interessante, porque ele mesmo se percebeu como um adicto. Não sei se vocês conhecem a história dele, mas ele se percebeu como um adicto ele, em CDs e DVDs. Ele tem uma história muito legal, muito bonita. E ele fala que curar o vício é curar a dor invisível que o alimenta. Pode passar. Esse que é um quadro do Bessel van der Kolk, que é muito detalhado. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. Ele coloca a questão do problema, da solução e do custo do uso da droga, né? Que o vício raramente é um problema primário, ele é uma tentativa de solução para uma dor insuportável. Que a cura não está em parar o vício, mas em curar as feridas do trauma que o tornaram necessário. Pode passar. E vem a Jane, né, que ela aborda muito mais a questão do EMDR, né, onde ela coloca a adicção como uma forma de dissociação. A Jane, ela trabalha muito em cima de um, do trabalho com o corpo, né? Ela sempre está focando na questão de que a gente precisa muito trabalhar a regulação emocional, a gente precisa muito trabalhar questões de corpo, mindfulness, né? Por quê? Porque esse paciente, ele está sempre num processo muito dissociativo. Então, ela diz que a adição não é só doença, ela é também uma forma de dissociação, onde o cérebro ele aprende a se separar, né? A dor do presente para sobreviver ao trauma. Então, as drogas e o álcool, o comportamento, eles reforçam esse estado dissociativo. E a adição, ela é essa relação entre o trauma não resolvido e a dissociação contínua.
Então, o tratamento eficaz, ele precisa ser sensível ao trauma e à dissociação, para promover essa integração, reunir partes fragmentadas do self, e além do controle de sintomas. Pode passar. Então, eu vou passar essa parte, porque é muito detalhada. Pode passar, passa para a próxima, por favor. E vou falar do projeto, tá? Então, o projeto Diálogos, ele surgiu a partir de um compromisso de promover espaço de cuidado e diálogo com pessoas de situação de vulnerabilidade. Então, oferecemos atendimento psicológico online sob a supervisão da Alessandra, para homens e mulheres e algumas crianças, eventualmente, em processo de recuperação de dependência química que estão acolhidos na comunidade terapêutica da Obra Lume. Esses atendimentos, eles ocorrem semanalmente, e as supervisões, elas são realizadas normalmente quinzenalmente. Pode passar. A obra, ela possui aproximadamente 45 casas, né? São para pessoas de situações de rua, e grande parte delas usuárias de álcool ou drogas, ou em processo de recuperação. Então, existe um processo de triagem para distribuir essas pessoas nas casas. A partir dessa triagem, dependendo da necessidade de cada um, essas pessoas elas são encaminhadas para o atendimento psicológico. E esse processo é feito acompanhado por uma psicóloga também lá do projeto, certo? Então, existem psicólogos do projeto que estão acompanhando essas casas e essas pessoas. E a partir daí, essas pessoas vão ser encaminhadas para o projeto Diálogos, e a partir daí, a gente é que vai começar o nosso processo de acompanhamento. Então, após a triagem, a gente recebe a indicação do paciente, e ao longo desses atendimentos, a gente também envia à psicóloga do projeto a evolução do atendimento desses pacientes. Então, é uma coisa bem controladinha, bem amarradinha. Pode passar. E onde é que é a contribuição do EMDR, né? O EMDR, da forma como a gente trabalha, não é apenas uma técnica, mas é um espaço de ressignificação. Então, assim como a Jane propõe, a gente usa o EMDR não para forçar uma narrativa, mas para permitir que a própria mente e o próprio corpo do paciente encontrem caminhos de reorganização. Isso faz sentido porque, como o Vasseur van der Kolk fala, o trauma, ele é armazenado em áreas do cérebro que não acessam a linguagem diretamente. Por isso, falar não é apenas, não é bastante, não é suficiente, né? E o MDR, ele atua justamente nesse circuito, ajudando a integrar corpo, emoção e memória. E o Gabor Maté, ele fala muito que a questão, o fato de você acolher emocionalmente esses pacientes, essas pessoas que não são vistas socialmente, que não são vistas emocionalmente, onde existe um preconceito e uma exclusão social, é de suma importância, porque essas pessoas, elas são excluídas, elas se sentem emocionalmente invalidadas. Então, essa acolhida, essa visão integral desse ser humano é fundamental no início desse processo terapêutico. Pode passar. É como se fosse começar a juntar os caquinhos, os pedaços do quebra-cabeça. E voltando a Maté, quando acolhemos a dor que está por trás do uso da substância, o vício começa a perder uma parte da força. Porque não se trata apenas de dizer, não use a droga, mas de oferecer um espaço onde a dor pode finalmente ser vista, compreendida e integrada. Porque para muitos dos pacientes, isso significou interromper um ciclo: dor, uso, culpa e recaída, como a Alessandra mesmo mostrou no primeiro caso. O EMDR, ele abre possibilidades de um caminho diferente, mais humano e mais sustentável. Pode passar. Nos atendimentos, a gente observa uma redução de sintomas como ansiedade, fissura e culpa.
Os pacientes começam a relatar maior clareza sobre seus gatilhos, maior capacidade de regulação emocional e alívio em relação ao peso que carregam. Uma frase que eu escutei foi: Eu sinto como se um peso tivesse saído das minhas costas. Esses resultados mostram que, mesmo no formato online, é possível oferecer cuidado efetivo e transformador. Pode passar. Então, eu quero finalizar reforçando que o EMDR se mostrou uma ferramenta potente, não apenas para o tratamento de traumas, mas também como recurso de humanização no cuidado com o dependente químico. Que o projeto nos lembra que quando tratamos dor, sintoma, o sintoma pede a força. E quando criamos espaço de escuta, de segurança, de conexão, a recuperação deixa de ser apenas uma luta contra a substância e passa a ser um processo de reencontro com a própria vida. Dentro desse processo e desse projeto, eu já estou no projeto faz um tempinho, eu tive o prazer de encontrar uma das pessoas que eu atendia depois do atendimento, trabalhando num posto de gasolina. E isso para mim foi muito gratificante, assim, mesmo no atendimento online, ele me reconheceu dentro do carro, pediu para descer, pediu para me dar um abraço e para bater uma foto comigo. E isso não tem preço, gente, assim, você vê uma pessoa, né? A gente sabe que é um acompanhamento, é um processo que muitos vão demorar muito tempo para sair, que muitos têm muitos traumas complexos e que não é tão simples assim, que as coisas não são, resolvi um problema, são 10 sessões, a gente não tem como abordar todas as coisas, a gente precisa priorizar, pensar e ver o que realmente é prioritário, né? Mas a gente consegue colocar um pontinho de qualidade de vida na vida dessas pessoas, e isso não tem preço, né? Então, eu quero finalizar com a frase que é: curar a adicção não é retirar a substância, é devolver à pessoa o direito de sentir sem se destruir. Obrigada. Perfeito, Adriana, gratidão. Que lindo. Não sei vocês, mas eu estou aqui emocionada. Esse projeto é meu xodó, né? Como eu comecei falando, e eu acho que a gente poder ver, né, pessoas que vêm com tantas dores, e a gente poder olhar para essas dores, né, e reforçando aí a fala do Gabor Maté, assim, não é sobre na droga, não é porque a droga, mas é porque a dor, né? A gente poder olhar para isso e nos tornar esses terapeutas mais humanos que conseguem ter essa sensibilidade e oferecer uma terapia de ponta, né, que é a terapia MDR, para essas pessoas que não teriam nunca condições de ter acesso, mas esse projeto vem viabilizar, então eu já aproveito para fazer o convite, quem quiser fazer parte, eu coordeno, né? A Adriana já está há muito tempo no projeto também, a gente, né, se encontra quinzenalmente nas terças-feiras, 8 horas da noite, para supervisão, e aí, enfim, quem quiser saber um pouco mais, pode me procurar ou procurar a Adriana.